Capítulo número 1, como estoura o milho? Vamos falar sobre os dados reais e a história da pipoca. Você conhece o processo de transformação da pipoca? A história na qual é baseada essa obra é usada como metáfora para expressar o nosso processo de transformação, assim como o da pipoca. O milho da pipoca é composto por 14,5% menos água em respeito ao milho verde. E sua casca é 4 vezes mais resistente que as dos milhos que comemos e usamos para preparar canjica. Cada grão de milho é composto de 3 partes: o embrião, onde fica o material genético, o endocarpo e o pericarpo, ambos compostos principalmente de amido e água. Quando colocamos o milho na panela ou no micro-ondas, o calor faz com que a água do dentro do grão se transforme em vapor, o qual tenta sair e empurra a casca do pericarpo. Ao mesmo tempo, o amido, antes sólido, começa a virar uma espécie de gelatina, aumentando de tamanho. A pressão interna é tão forte que a casca estoura e, em contato com o ar, o amido gelatinizado se solidifica e se transforma na espuma branca que comemos, chamada pipoca. Para ter uma ideia dessa pressão, podemos comparar a de um pneu de carro, pois o milho ela chega a ter uma pressão até 5 vezes mais forte. Quando o pericarpo tem rachaduras ou é pouco duro, o vapor da água escapa e a pipoca pode ser que não estoure. E a isso damos o nome de piruá. Eu até coloquei aqui as ilustrações, né? A água, quando ela começa a evaporar e faz o rompimento da casca para virar pipoca. Aqui é quando o milho tem rachaduras e que daí a água evapora aos poucos e não consegue fazer esse estouro. Na minha concepção, esse processo pode ser comparado às pessoas que não aceitam as mudanças, têm medo dos desafios e são resistentes às transformações que a vida tenta nos apresentar a cada dia. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho para sempre. Outros nomes para o milho usado como metáfora são teimoso, cabeção, procrastinador, frouxo, orgulhoso, rebelde, tonto, medroso. E a mesma coisa acontece com o ser humano. Mas por que essa obsessão com a pipoca? Porque somos iguais a ela. As grandes mudanças e transformações só são possíveis quando nos permitimos a sair da zona de conforto e enfrentar tudo isso. Não existe fórmula mágica externa, mas existe a interna. Existem os desafios que a vida nos faz passar e existem as maneiras como vamos reagir diante de cada situação. As turbulências, as quais muitas vezes nos levam ao desespero, ou as águas paradas, que não nos levam a lugar nenhum. São esses os 2 tipos de incômodos que nos deixam angustiados. E são eles que vão esquentar a nossa bunda ou a bundinha do milho na panela. Quem não passa pelo processo de transformação e perde a oportunidade fica do mesmo jeito. Mas todos nós passamos por certas situações. Todos. Alguns mais, alguns menos. Alguns veem nisso a oportunidade para dar o próximo salto. Uns sentam e choram, outros ficam paralisados por medo. O ponto é que todos nós, sem exceção, temos inquietudes e temos água, assim como um milho. O corpo humano é composto em média por 75% de água e, curiosamente, é a proporção idêntica entre terras imersas e as águas na superfície do planeta Terra. Estranha coincidência? E de tanto filosofar sozinha, eu me dei conta que existem pessoas com pouca água ou conteúdo, assim como o milho de pipoca, e tão cabeçudas quanto o piruá, que não aceitam o processo de transformação, tampouco as mudanças, e resistem ao que a vida lhes deseja ensinar. As etapas da vida existem para serem cumpridas, igual a um jogo de videogame em busca do diamante escondido, e são as respostas sobre a nossa real essência. Mas como eu comecei a pensar em toda essa história da pipoca? Era uma tarde de quarta-feira em Barcelona, eu tinha fome e a comida em casa estava escassa, só tinha milho. Eu chorava, pensava, escrevia minhas reflexões filosóficas em um caderno, revoltava-me com a falta de respostas e me desesperava cada vez mais, pois precisava saber o que eu queria da minha vida e qual era a minha missão e o meu propósito. Nessa época, quando eu morava em Barcelona, eu tinha acabado de desembarcar, trabalhando 7 anos em navio de cruzeiro,
E o tempo foi passando, eu não conseguia trabalho, eu não sabia fazer um currículo, eu não sabia quem eu era, eu não sabia como me apresentar fazendo as coisas que eu sabia fazer, porque a vida no navio é completamente uma vida de outro planeta. E o dinheiro foi acabando, eu vivia com outras pessoas dentro do apartamento e cada um tem as suas coisas, cada um tem a sua comida, a geladeira era dividida por prateleiras, cada um tem o seu. E nessa fase era eu que não tinha mais nada, tinha acabado meu dinheiro, eu não tinha mais nada, eu não tinha mais possibilidades, tá? Foi uma fase muito complicada e foi da onde nasceu, na verdade. Foi então que eu coloquei o milho na panela e usei uma tampa de vidro transparente. Quando começou a esquentar e estourou o primeiro milho, eu fiquei olhando e pensando. Alguns segundos depois, o que mais parecia uma eternidade é o que estourou o segundo e então o terceiro. Nesse momento me deu um clique, que além de filosofar, eu comecei a escrever sobre o processo da pipoca e suas fases, comparando ao meu modo de viver. Se prestarmos atenção ao momento pelos qual estamos passando e pensarmos sobre a pipoca, nos damos conta que somos iguaizinhos a ela, estourando cada um ao seu jeito e ao seu tempo. Foi quando eu chorava desesperadamente e eu falava, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por tudo isso? Ao invés, a gente tem que perguntar, né, o que toda essa situação está querendo me mostrar, está querendo me ensinar com isso? E foi quando Deus falou, calma, porque cada um tem o seu tempo pipocal, cada um tem o seu tempo de estourar. Calma, aguenta firme que o teu tempo vai chegar. E, incrivelmente acabou chegando, virou esse livro aqui. Talvez por ainda estar nessa fase de pré-aquecer a panela antes de me jogar de cabeça, eu ainda não tenha recebido respostas de quem eu sou, do que eu realmente queria para a minha vida, quais são os meus talentos e principalmente porque eu sou tão rebelde em largar tudo várias vezes, em mudar com tantas malas, seja de casa, bairro, país ou continente. Entretanto, eu jurei para mim mesma que eu não vou sossegar enquanto eu não soubesse tais respostas. E eu não vou parar, custe o que custar. E por isso, a revolução começa com os mais atrevidos, rebeldes e inquietos, pois estão mentalmente dispostos e abertos às mudanças, apesar de nenhum de nós nunca estar de fato pronto. E são esses os empreendedores ou revolucionários do mundo, e que por serem tão curiosos e inquietos, se sentem sós por muito tempo, pois são sedentos na busca de informações e transformações. O pulo da pipoca te espera no final de cada capítulo para que você possa fazer uma autoanálise, assim como eu passei por este processo de autoconhecimento, sendo a minha própria coach. E aqui a gente começa com o primeiro pulo da pipoca, que esse daí é muito facinho. A continuar com o próximo capítulo, dê-se ao luxo de estourar um pacote de pipoca enquanto você lê esse livro. Mergulhe nessa panela quente junto comigo e experimente essa saborosa explosão. Esse foi o primeiro capítulo, só para dar um gostinho aqui, só para trazer uma rápida explicação, o porquê de tudo isso da pipoca. Porque aconteceu comigo, aconteceu numa fase da minha vida onde realmente eu estava perdida, eu não queria voltar para o Brasil. Eu não queria voltar para o navio, eu queria me conhecer, eu queria trabalhar e as oportunidades não vieram, mas eu também entendi que com o tempo, que essa fase que eu passei, hoje eu entendo que era para abaixar o meu orgulho, abaixar a minha altivez. É porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu falo não sei quantas línguas, porque eu já viajei não sei o quê, porque tudo que eu fazia. E a arrogância e o orgulho é uma coisa que faz a gente atrasar aquilo que Deus, ou o universo, ou chame como quiser, tem pra gente. Quanto mais cedo a gente reconhecer isso, e para reconhecer isso, Miki, como é que eu faço? Ó, papel e caneta. Não existe um modo melhor. A escrita terapia é um dos melhores modos para fazer esse conhecimento de si mesmo. Essa é a grande virada de chave. Então faz isso, pega um pacote de pipoca,
vai fazer pipoca. Compra um caderno de capa preta, que vai ser o caderno da tua vida, que vai ser o caderno ali com todos os teus segredos, que é aí que a gente encontra as grandes chaves. Tá bom? Te espero no próximo capítulo.